Bem-vindos ao podcast Prevenir Mais, Remediar Menos. Hoje a minha primeira convidada é nutricionista, Ana Tércia Laranjeira, e vamos falar de suplementação. Este é um podcast que tem como objetivo transmitir conhecimento em diversas áreas que se complementam entre si, com o objetivo de consciencializar as pessoas para tomarem as suas próprias decisões de forma informada e consciente. Muito bem-vinda, Ana Tércia. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho mais daquilo que eu vivo e acredito e gosto de transmitir também para as pessoas que estão aí, principalmente agora que vão assistir e que têm aqui a oportunidade, que não têm acesso à nutrição, agora vão poder escutar um pouquinho de casa, não é? Muito obrigada mais uma vez. Vamos então começar. Vamos começar pelo início, começamos pela definição. O que é a suplementação ou o que é que são os suplementos? Certo. Para já, assim, é um dos temas que tem estado a ser muito falados, né, atualmente. Foi um dos temas que a gente teve aqui a conversar para justamente trazer informação para aqueles que hoje em dia o acesso é muito fácil, não é? Então nós precisamos aqui clarificar o que é, portanto, a suplementação. A suplementação nada mais é, como o nome diz, é um suplemento, é um complemento para a nossa alimentação. E esse suplemento pode ser na forma de nutrientes, são diversos nutrientes, pode ser na forma de vitaminas, de minerais, de ferro, de aminoácidos, enfim. Uma gama bem diversificada de tipos, né, de suplemento que nós podemos vir a necessitar. Como referiu aí bem, portanto, nós hoje em dia, e sabemos que o mercado da suplementação teve um crescimento exponencial, é cada vez mais importante as pessoas saberem que tipo de suplementação é que necessitam, que suplementos é que devem procurar no mercado. Hoje a oferta é variada, é muitíssima, portanto está à mão em qualquer supermercado nós conseguimos encontrar uma grande variedade de suplementação. A minha segunda questão é, quando é que nós sabemos que os suplementos são necessários? Quando é que eu sei que eu preciso de suplementação? Pronto. O primeiro ponto de partida é pensar que a suplementação não é para toda gente. Nós necessitamos da suplementação quando há carências, e essas carências ocorrem quando a gente não tem uma nutrição, não é, que é adequada. Portanto, na minha prática clínica, o que eu normalmente faço é sempre ter um histórico recordatório da alimentação do meu paciente. Primeiro eu vou saber se há de fato alguma deficiência com a parte da alimentação. A gente sabe que hoje em dia o mundo é muito corrido, a gente tem uma rotina muito corrida e queremos tudo para ontem, não é? E a indústria farmacêutica também ela tem crescido muito em relação a essa questão da venda dos suplementos. E o acesso a ele, como é muito fácil, a gente pode jogar simplesmente ali no Dr. Google, fazer qualquer pergunta e achar que aquilo ali já é a resposta para a gente já suplementar. Entretanto, a suplementação ela é feita de acordo com uma orientação, seja ela de um nutricionista, seja ela de um médico. Porque a diferença entre um remédio e um veneno é justamente a dose que você vai estar a tomar. Você pode estar a tomar um suplemento, que aquele suplemento para si não faz qualquer sentido, você não tem a falta, não tem a carência daquele suplemento, mas você ao tomar, você está trazendo toxicidade para o seu corpo. E isso sim pode gerar aqui algumas consequências, e às vezes até umas consequências graves para o seu organismo. Sim, muitas das vezes aquilo que eu noto é que as pessoas, portanto, autossuplementam-se porque ouviram dizer que podem tomar um multivitamínico, que o sintoma que uma amiga ou um familiar teve é o suficiente ou é o bastante e que não há, portanto, que aquele suplemento é inofensivo e, portanto, não é bem assim. As pessoas querem cada vez mais resultados imediatos, querem cada vez mais andar, digamos assim, a correr atrás do prejuízo. E a ideia aqui é mesmo prevenir mais e remediar menos, tendo cada vez mais consciência daquilo que estamos a tomar, daquilo que estamos a ingerir para o nosso corpo, das consequências que uma autossuplementação pode trazer e, portanto, é esse o próximo ponto que eu quero questionar, que é quais é que são os riscos da autossuplementação? Pronto, e como eu disse, a questão do suplemento funciona tal e qual um medicamento. Ao contrário do medicamento, tem alguns, né, que você só consegue ter um acesso através de uma receita médica, o suplemento você compra, mas a suplementação ela tem as doses específicas. E não só, existe uma coisa chamada interação
entre a questão dos suplementos, ou seja, por exemplo, o ferro e o cálcio, na hora, se você consumir juntos, você compete pelo mesmo sítio de absorção dentro do nosso organismo, não é? Então você tem que ter aqui uma orientação de quando é a toma, qual é a dosagem que você vai tomar, porque no mercado você vai ver N tipos diferentes, porque se calhar para um necessita de tomar 200 miligramas, o outro precisa de tomar só 100, o outro 50, enfim. Claro. Então existe essa diferenciação. Mas essa diferenciação só é feita após você ter um acesso à análise, normalmente é o que eu solicito, não é? Análise de sangue, para a gente saber, não é? O que de fato aquela pessoa está a necessitar. Quando não existe a possibilidade, porque é algo que a gente tem aqui uma dificuldade, né? Um pouco, que é algo que eu esbarro sempre no meu cotidiano, no dia a dia do consultório, é que nem sempre os pacientes vão com análises para mim. Normalmente tem pessoas que às vezes fazem uma vez ao ano não é? Então, para solicitar ao médico, nem sempre o médico tem esse entendimento dessa necessidade, né? E pronto, não é uma crítica, é o meu ponto de vista, mas eu acredito que a medicina hoje em dia ela está muito na questão do tratar o problema, não está no tratar o doente, né? A visão está muito na doença, não está no porquê, não está na causa. Então, se você chega com uma queixa pronto, para o médico, ele vai tratar ali aquele seu sintoma. Não vai tratar o por trás daquilo, por que está acontecendo. Então, eu fui buscar informação, fui estudar, fui trazer mais conhecimento justamente para entender porque eu não queria ser esse tipo de profissional, não é? E dentro disso, quando eu peço as análises, nem sempre o médico tem a clareza daquilo que eu estou a pedir, não é? Então, às vezes passa, às vezes não. Quando não tenho, eu vou fazendo com a questão da alimentação. Não é? É claro que existe aqui um cruzamento que há diversas carências que têm sintomas que podem ser mais ou menos parecidos. Então, eu vou vendo mais ou menos de acordo com a alimentação, faço sempre, o processo é sempre esse, é sempre com a alimentação que eu inicio e depois, numa segunda etapa, depois de já ter feito a reeducação alimentar, já ter ajustado a questão da alimentação, é que eu busco ajuda com a suplementação quando necessário. E existem aqui 3 grupos, né, que eu posso assim destacar, que são aqueles que normalmente vão ter uma necessidade da suplementação. O primeiro grupo são as gestantes, portanto, a mulher que está a gestar, que está a gerar um filho, ela necessita uma demanda de nutrientes maior, porém específica. Eu não gosto muito de trabalhar com multivitamínicos, porque o que acontece? Nós somos seres únicos, né? Somos individuais. A gente não sabe, dentro daquele multivitamínico, pode ter ali vitaminas que eu não preciso. E pode ter vitaminas que eu preciso e que a quantidade que está ali não vai suprir aquilo que eu preciso. Então, eu trabalho muito com a fórmula individual. O segundo grupo seria a questão dos idosos, pela questão normal do envelhecimento, que o corpo já tem uma necessidade maior, pela questão da dificuldade, às vezes, também de conseguirem pela mastigação, pela dentição, que às vezes não tem, a questão do apetite, que também diminui, enfim, uma série de situações, às vezes, até socioeconômicas, né, que tem a dificuldade da aquisição do alimento. Então, é um grupo também que tem essa necessidade da suplementação. E o terceiro e último grupo são os atletas, que são atletas de alta performance. São aqueles que têm... não é aquele que vai só simplesmente de vez em quando ao ginásio, não. É um atleta que tem uma intensidade de treino maior. Então, esse necessita também de uma suplementação. Sempre orientada, nunca uma autossuplementação. Sim, portanto, aqui o que é fundamental é percebermos que a análise é fundamental para eu saber se necessito de suplementação. Sim. É isso? Sim. Portanto, só as análises é que me dão essa resposta. A falta da parte médica em estar receptivo, portanto, em passar essas análises para que as pessoas efetivamente, porque são análises específicas, para saber quais é que são as deficiências nutricionais para que a suplementação possa efetivamente ajudar a colmatar essas deficiências, quer nutricionais, ou seja, na parte mesmo atlética, quer para aumentar a performance, quer para a recuperação pós-treino. E, obviamente, dentro dessas 3 situações que falou, gestantes, idosos e atletas, portanto, é fundamental termos, de facto, a noção de que devemos fazer análises, cada corpo é único e a classe médica deve estar mais receptiva, efetivamente, para poder prescrever essas análises para que as pessoas consigam, de uma forma fidedigna e clara, saber que tipos de suplementos é que há de tomar, é isso? Claro. Veja bem,
a gente quando fala da classe médica, é claro que existem profissionais e profissionais. Eu não estou aqui a generalizar e dizer que são todos, não são. Eu trabalho com médicos que têm, né, essa visão, sim, principalmente agora com a medicina integrativa, que tem uma tendência a crescer mais, né, em Portugal, é algo que tem sido falado um pouco mais ultimamente e acredito que é algo que ainda vai ser muito mais difundido entre os médicos. Entretanto, ainda existe uma certa dificuldade. Isso porque uma grande maioria também tem como recurso o médico de família. Claro. Não é? Nós estamos aqui a falar de um médico que tem uma limitação. Portanto, quando é um médico do privado, você ainda consegue ter um acesso, né, maior da questão de pedido de análise, de propriamente fazer as análises, né? Uma visão assim mais restritiva é justamente para a questão do médico de família, porque a Constituição e a ideia daquilo que é o médico de família não contempla, claro, né, essa questão toda das análises. Portanto, estamos no caminho, havendo ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido, não é? Eu penso que sim, eu penso que sim. E esperemos que o caminho continue a ser percorrido e que as pessoas possam, de facto, fazer escolhas mais conscientes para a sua própria saúde. Eu ia fazer uma outra questão. Qual é que é a diferença entre a suplementação personalizada e a autossuplementação? Quais é que são os benefícios de a pessoa ter essa suplementação adequada às suas necessidades, nas quantidades certas, por um profissional que, de facto, tem conhecimentos específicos na prescrição dessa suplementação? Eu acho que a segurança, sem dúvida, é a principal diferença entre um e outro, porque quando a gente tem uma suplementação personalizada, eu vou saber de fato o que aquele indivíduo necessita. Quando ele faz uma autossuplementação, ele está suplementando porque ele achou, ele leu na internet, ele viu que um youtuber está a tomar e indicou, ele viu que um atleta está a tomar e falou sobre isso. Ou influencer está a tomar. Exatamente, né? Às vezes um vizinho, um amigo, a gente sofre essas influências. Claro. Então, porque alguém disse, ele acha que ele também pode e acaba por tomar. E a consequência aqui é que aquilo pode ser tóxico para ele? Pode resultar para ele? Pode. Só que a gente não tem como saber, não é? Porque ele está ali fazendo um teste, é como se estivesse andando no escuro, claro, né? Está dando um tiro no escuro para ver se ele consegue acertar o alvo. A suplementação sendo personalizada, eu vou saber de fato quais são as carências, o que aquele indivíduo necessita, o que eu posso ajustar na alimentação e o que eu preciso dar de suplementação para ele. Isso, para mim, é fundamental. Claro. A gente tratar o indivíduo mesmo com essa individualidade de você prescrever algo que é específico para ele. Até porque depois há aqui outras condicionantes, não só a nível da alimentação, mas outras condicionantes da vida das pessoas, quer questões emocionais, quer questões psicológicas, que podem, evidentemente, influenciar também a suplementação, porque nós somos um todo, não somos só o exercício que fazemos, como eu referi no início, aquilo que comemos, mas também as nossas emoções, os nossos pensamentos. Portanto, há aqui uma série de variantes, por isso é que estas áreas se complementam tanto e é muito importante que todas elas, que as pessoas tenham consciência que todas elas devem ser chamadas à colação para que, de facto, a saúde seja vista de uma forma holística e geral. Sem dúvida. Eu agora ia colocar uma outra questão que é possível nós obtermos todos os nutrientes através da alimentação? Hoje em dia, nós conseguimos ter uma maior parte, ok? Infelizmente, devido à questão do solo, há solos que são mais ricos, outros são mais pobres. A gente sabe que a questão da utilização de agrotóxicos, de produtos, né, para fazer com que o alimento tenha ali uma produção em larga escala, a gente fez com que, até a própria forma, depois da gente cozinhar e preparar esse alimento, a gente sabe que há perdas nutricionais. Entretanto, o alimento, por si só, ele já nos fornece esse nutriente. Não quer dizer que, em determinadas situações, a gente não precise suplementar. Vou dar-vos aqui um outro exemplo, a questão de pessoas que são vegetarianas, né? Não fazem o consumo de carne vermelha. Essa pessoa, se não tiver um controle mesmo para verificar a sua vitamina B12, muito provavelmente é uma pessoa que tem uma indicação de fazer uma suplementação desse tipo de vitamina. Então, daí voltar essa questão da individualidade, da gente verificar de fato, e eu preciso saber de fato como é que é a alimentação daquela pessoa para eu determinar se de fato ela consegue. Não existe um alimento só que vai me trazer, é o conjunto, né? Eu costumo dizer que a orquestra, o maestro está ali, mas tem vários instrumentos a tocarem juntos, e tal e qual acontece com o nosso corpo.
A gente precisa de vários alimentos juntos, não é? Para que forneça para o nosso corpo os nutrientes que a gente, principalmente os micronutrientes que nós necessitamos. Sim, eu quando falei aqui da alimentação, ou seja, se de facto é possível obter todos os nutrientes através da alimentação, eu quando falo aqui da alimentação, falo de uma alimentação saudável. Nós hoje em dia temos muito tipo de alimentação, eu já referi várias vezes, para mim a alimentação não é uma questão só de calorias, é eu fornecer ao meu corpo os nutrientes, as vitaminas, os aminoácidos, as gorduras saudáveis, as proteínas, com que eu me possa sentir bem e que contribuam para a minha saúde. Portanto, eu acho que cada vez mais aquilo que as pessoas precisam é de uma reeducação alimentar. Sem é dúvida. possível nós, o nosso corpo, a nossa mente, mudar o chip e começarmos a comer coisas que nós não comíamos, não é? E, portanto, reeducarmos-nos dessa forma. E é precisamente aqui que eu acho que é o ponto-chave. Quando nós falamos em alimentação, há que diferenciar também aqui um bocadinho a alimentação que é nociva, que não nos acrescenta qualquer tipo de nutrientes e que chamar também se calhar aqui um bocadinho a atenção, e por isso eu queria saber a sua opinião relativamente a isso. Se eu tenho uma alimentação que não é balanceada, se é virada para os fritos, para o fast food, para comida que nutricionalmente não me acrescenta nada, o que é que a suplementação aqui vai fazer ao meu organismo? Pronto, é assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o alimento, ele vai nos fornecer nutrientes, né? Seja eles os nutrientes que o nosso corpo necessita, não é? A proteína, o hidrato de carbono, a gordura, as vitaminas e minerais, ou então aqueles que a gente não precisa, que são aqueles que são os ultraprocessados, que é o que a grande maioria tem tentado a consumir, não é? Quando eu falo aqui que a gente consegue ter uma boa parte, né, de nutrientes vindo do alimento, é do alimento in natura. Estou a falar da cenoura, estou a falar dos legumes, estou a falar da carne, do frango, do peixe, dos ovos, estou a falar das frutas, estou a falar de fato de comida. Quando a gente para pensar hoje, a gente analisa, né? E eu posso dizer isso dentro da minha prática clínica, muitas das vezes a gente não tem o hábito a gente diz que come, mas a gente não está a comer simplesmente aquela comida que a gente sai da panela, a gente está a comer aquilo que a gente tira dos pacotes, né? Então é um pacotinho da batata aqui, é um pacotinho ali de um hambúrguer, de uma almôndega, de um nugget, enfim. A gente tem tentado a ter uma alimentação completamente disfuncional. Okay? E essa alimentação disfuncional é uma alimentação que precisa ser reparada. Daí eu falar que dentro do meu programa, a primeira coisa que eu faço é reeducação alimentar. Numa segunda etapa, a gente procura suplementação. Mas o que eu noto hoje em dia, Tânia? Pela questão da suplementação, se é algo fácil, está aqui, a gente consegue ter acesso àquilo sem problema nenhum. As pessoas não querem perder aquele hábito que tem, não é? Pronto, enfim. Não estou aqui a julgar, mas as pessoas querem... Às vezes tá com aquela questão de ter a rapidez, de já ter agilidade, que é aquilo, e para remediar é como se fingisse assim, eu como isso aqui, mas eu vou ter aqui, eu estou com o meu veneno, mas eu estou aqui com o meu antídoto, né? Mais ou menos a ideia é essa que eles pensam. Mas não é assim que funciona, porque um corpo inflamado, ele também não vai absorver, ele também não vai utilizar o suplemento da forma como deveria utilizar. Então, daí o preparo de tudo que tem que ter no nosso corpo para que a gente também consiga absorver aquele alimento da melhor forma possível, né? É como se a gente estivesse aqui a comer um alimento como se fosse várias correntes, né? Dentro do nosso corpo a gente vai quebrar essas correntinhas até ela ficar mínima para que o nosso intestino depois consiga absorver. Se o nosso intestino está inflamado, se a gente também tem um processo que estamos com uma desbiose, estamos intoxicados, o nosso corpo não vai dar essa resposta. A gente vai estar comendo, vai estar eliminando aquilo e estamos a gastar dinheiro, estamos a fingir, né? Mesmo. Finge que está dando certo, que a gente finge aqui que está dando resultado, mas na verdade não está dando resultado nenhum, a não ser gastar dinheiro e perder a saúde na mesma. Claro. Portanto, aqui o caminho será descascar mais comida e desembrulhar menos. Sem dúvida, eu dentro do meu programa, né, do Leve Emagrecer, eu trabalho 4 pilares fundamentais. O primeiro, claro, vem ser a reeducação alimentar, que é justamente a gente voltar ao nosso velho hábito, à nossa rotina, da gente ter o preparar a comida em casa. Podemos congelar a comida, não há problema algum, mas a gente já ter algo
congelado, preparado, que seja saudável, não sejam os pacotinhos. Então, Claro. justamente é fazer essa limpeza dentro do frigorífico, dentro da despensa, para a gente tirar tudo aquilo que, de fato, o nosso corpo não precisa, mas que a indústria ela nos colocou isso em cima e joga isso em cima da gente todo dia, todo o tempo, né? A gente vai ao mercado, a gente só vê a prateleira cheia disso, Claro. né? A parte de frutas, de legumes, às vezes é aquela que está mais escondida ao fundo do mercado, não é? E estrategicamente. Claro. E a gente sabe que a gente passa pelos outros corredores todos que são tentadores e é aquilo que enche o carrinho e no final, se der, se lembrar, a gente pega a fruta, pega ali os legumes e, enfim, terminamos as nossas compras. Então, é esse um dos pilares que eu trabalho. O segundo é a prática de atividade física, porque o sedentarismo é algo que também traz, né? Diversas, a Tânia sabe também muito bem sobre isso, consequências para o nosso corpo. E a gestão do estresse, que é algo que hoje em dia, a ansiedade, o estresse, enfim, a gente não saber o tempo de dormir, não saber o tempo, às vezes, de acordar, não ter um sono reparador é muito importante, né? Para a gente conseguir reestruturar o nosso corpo, tudo isso tem que funcionar. Eu costumo dar o exemplo que o meu programa ele funciona como uma cadeira. A cadeira tem 4 pernas, né? Claro. Que a gente tem aqui, está sentado sobre isso, ela não está a balançar, ela está firme, está aqui, porque os 4 pilares estão a funcionar. A partir do momento que um deles não esteja alinhado com os outros 3, a gente já não tem o equilíbrio, então a gente já não tem o nosso corpo a funcionar perfeitamente. Então é isso que eu vou trabalhando dentro do grupo para que a gente consiga, não é alinhar e encontrar o equilíbrio interior para que a gente volte a ser aquilo que a gente foi criado para ser, né? Aquilo que o ser humano, aquilo que Deus nos criou, não foi para a gente estar aqui a comer plástico. E a gente, no fundo, é o que a gente anda aqui a comer e a fingir que a gente está matando a nossa fome comendo alimentos que não trazem de tudo nenhum benefício para a nossa saúde. Exatamente. Portanto, não vale a pena se a pessoa não tiver uma alimentação balanceada, uma alimentação nutritivamente adequada, andar a colmatar essas deficiências com a suplementação, porque isso, os resultados não vão vir. Não vão aparecer. E não vão ser aqueles que ele espera. Pode até ter pequenos resultados, mas não vão ser nunca de facto aquilo que a pessoa está ali à espera. E o que é importante é criarmos mesmo esta consciencialização de que as pessoas devem pensar cada vez mais naquilo que comem. E eu até costumo dizer que o nosso corpo é a nossa primeira casa. Portanto, se nós na nossa casa normal não deixamos entrar toda a gente, não devemos deixar entrar qualquer alimento dentro do nosso corpo. E, portanto, é essa também uma das minhas formas como eu lido com a comida no dia-a-dia. Portanto, escolher criteriosamente os alimentos que eu como, desde que eu fiz a minha própria reeducação alimentar, a forma como eu me sentia antigamente e como eu me sinto agora, com muito mais energia, outra disposição, clareza mental, positividade, uma série de coisas que até nas próprias emoções influenciam. Portanto, é uma questão de as pessoas serem cada vez mais conscientes, mudarem os seus hábitos alimentares e, efetivamente, depois disso, suplementarem se houver necessidade disso. Um dos suplementos que eu, de facto, vejo muitas pessoas a tomar são os multivitamínicos. Portanto, a pessoa toma multivitamínico porque é aquele que dá para tudo, digamos assim. Eu não sei, vou agora perguntar. E aquilo que eu queria perguntar é, primeiro, esses suplementos vitamínicos, portanto, o que é que são os suplementos vitamínicos, para que é que eles servirão e se eles servem para tudo e para todos? Não servem para tudo e para todos. Da minha prática, como eu já tinha referido, eu não costumo usar os multivitamínicos, porque o que acontece? O multivitamínico nada mais é do que a tentativa de você resolver um problema que você é cego e você não sabe. Então, olha, como eu não sei o que é, toma lá um multivitamínico que tem aqui tudo e pode ser que aqui você alguma coisa há de te ajudar dentro daquilo que está aqui, não é? Claro. Entretanto, não se sabe de fato se aquilo está ali, as doses são aquilo que você precisa, se ele é complementar. É claro que hoje em dia no mercado a gente tem algumas marcas de multivitamínicos que são alguns que podem ser indicados, principalmente no caso das gestantes, né, que a gente sabe que é uma fase que tem que tomar muitos tipos de uma suplementação maior, não é? Então a gente normalmente os médicos recorrem a essa formulações dos multivitamínicos. Entretanto, são situações pontuais, são situações específicas, não é aquilo que a gente tem que ir ali na farmácia ou buscar, olhar ali, olha, aqui tem tudo, acho que esse daqui vai me ajudar. Então, pega lá naquele e vamos lá
tomar para ver se esse daqui a gente vai ter efeito, não é? Então, o primeiro passo, a primeira via é sempre procurar a orientação de um profissional. Nunca ter essa autossuplementação, ok? Ok, muito bem. Outra questão, portanto, nós falamos muito no déficit da vitamina D. Eu gostava primeiro que explicasse aqui um bocadinho qual é que é a importância da vitamina D, mas também nós temos um país em que o sol é predominante em grande parte do ano, nomeadamente aqui na zona do Algarve. E porque é que ainda assim há tanto déficit de vitamina D? O que é que acontece também se eu tomar vitamina D sem necessidade? Porque parece que de um momento para o outro, aliás, isto já se vem falando com alguma frequência, da importância da vitamina D, obviamente que ela é mesmo muito importante para a saúde, mas vejo também que a vitamina D é um suplemento que as pessoas recorrem, mas essa é uma outra questão também. O que é que acontece se eu tomar vitamina D sem necessidade? Podemos já começar por esta questão? O que acontece? A vitamina D, a gente chama ela de vitamina D, mas na verdade a vitamina D é uma hormona e é fundamental para o processo de produção de diversos outros hormônios no nosso organismo. Então, a sua deficiência, hoje em dia foram feitos, né, estudos, ainda não se sabe determinar ao certo o porquê que cá em Portugal, apesar principalmente no Algarve, que é uma zona que nós temos, né, essa possibilidade de ter o sol praticamente o ano inteiro, não é? Nós ainda temos essa deficiência de vitamina D. Acredito, não é, que seja pela questão da deficiência na nossa exposição. Apesar do sol estar aqui, nós não estamos nos expondo a ele. E é preciso, principalmente aqui na palma das mãos, na planta dos pés, a gente está exposto, tapada com o corpo, com o casaco, eu não estou aqui deixando que de fato entre, não é, a incidência dos raios solares no meu corpo para que ative essa vitamina D. Então, essa pode ser uma primeira possibilidade. Há também quem fale sobre a questão do uso excessivo de protetor solar, que por vezes isso pode bloquear essa questão da absorção, né, de conseguir absorver a vitamina D, de produzir depois de absorver, a questão da fazer, na verdade, a vinda, né, do calor e a produção depois da vitamina D. A outra possibilidade é pela questão da gente ter uma necessidade de estar muito fechada, a gente tem acesso à luz, mas a luz não tem sempre uma barreira de impedimento para a gente estar em contato direto com essa luz. Então, pode ser uma das situações. Ainda acredito que ainda há de fazer muitos estudos para ainda determinar qual é a causa realmente, né, do porquê dessa situação. Entretanto, a vitamina D é um dos suplementos que nós temos diversas quantidades no mercado. Ou seja, existe uma vitamina D de 1000 UI, existe até 10.000 UI. Então, o que vai determinar se eu vou ter que tomar uma de 1000 ou de uma de 10.000? Eu não tenho como virar para você e dizer que você vai tomar uma de 10.000 sem olhar para a sua análise. Claro. Então, nós sabemos, por exemplo, no caso de gestantes, a gente tem que ter, no mínimo, dos mínimos, entre 50 e 60. É o que tem que estar na nossa análise, né? Há laboratórios que você, se olhar a referência, você vai ver que está menor, mas a gente já sabe que hoje em dia a vitamina D está envolvida em diversos processos no nosso corpo que pode causar futuros problemas, né, a níveis de deficiências, até o TDAH, o autismo, tem estado a ser estudado, né, com essa questão da vitamina D. Então, a deficiência pode vir a acarretar outras consequências, não só na questão da gestante, mas também do nosso corpo. Mas, se nós tomarmos também em excesso, há uma depleção do cálcio, e a gente pode estar aqui a atingir também a questão dos rins, enfim, uma série de órgãos que a gente pode estar aqui a mexer. Então, é por isso que eu falo que a suplementação, ela tem que ser guiada, tem que ser orientada por um profissional e que saiba. Eu não posso simplesmente dizer que 1000 para você vai resultar se eu não sei quanto que você tem de deficiência e nem se você precisa. Você pode ser uma daquelas que tem uma boa exposição ao sol, que consegue naquela hora do dia, né, determinada hora do dia, absorver a luz e consegue, tudo bem, transformou, tem vitamina D no seu corpo, não precisa. Não sei. Claro.
Dentro dessa questão da vitamina D, existe também a questão da exposição solar, porque não é qualquer hora do dia que a gente tem a exposição melhor, não é? E muito que foi falado é, evitem a exposição solar de X a X Exatamente. horas. E é justamente a hora que a gente tem que estar ali para fazer a exposição, que é quando tem uma incidência maior dos raios. Então, é esse horário, né, na parte ali da manhã, até por volta de meio-dia e meia, 1 hora, que a gente tem que ter essa maior exposição solar para que a gente consiga absorver também e ter, né, essa produção da vitamina D que a gente necessita. Sim, e durante esse horário que referiu, qual é que é o tempo que eu devo estar, portanto, à exposição solar de forma a absorver a vitamina D? Entre 20 a 30 minutos é o mínimo que a gente tem que estar ali para conseguir ter os benefícios. Ok. Portanto, a gente não tem que estar o tempo inteiro, não é? Sim. Não estamos a falar de um dia inteiro, 20 a 30 minutos é algo que a gente consegue colocar na nossa rotina, adaptar, não é? Para que a gente consiga ter esses benefícios. E já referiu há pouco relativamente, portanto, às partes do corpo que devem efetivamente estar expostas. Principalmente a palma da mão, a sola dos pés, mas o corpo, por exemplo, um dia de frio, a gente tem que estar com o corpo exposto, não é? A gente tem que estar com, não tem que estar com a roupa. A roupa é uma barreira de impedimento, Claro. Portanto, a gente tem que estar mesmo com a pele exposta. Sem proteção solar durante esse Sem a período. proteção solar. Podemos estar com a proteção solar no rosto, podemos colocar em outro momento, mas o momento que tiver ali para fazer justamente essa exposição ao sol, não, sem protetor solar. Ok. Muito bem. Eu ia fazer mais uma questão. No mercado onde os suplementos estão em crescimento, onde é uma indústria poderosíssima, em que um estudo que eu li há pouco relativamente aos suplementos para o stress e para a ansiedade, houve um aumento de 90% de consumo de suplementos. Eu pergunto, numa panóplia tão grande no mercado de suplementos, como é que eu vou escolher os suplementos que eu vou tomar? Quais é que são os critérios que devem orientar a minha escolha a nível de suplementação no mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais em crescimento? Pronto, daí a questão de dizer que a autossuplementação não é recomendada, porque a gente sabe que existe marca branca de suplementos e, atenção, eu não estou aqui a dizer que seja ruim ou boa, eu estou a dizer que existe, né, desde marca branca até marcas mais famosas e conhecidas, mas que para quem não está dentro, né, daquela informação não sabe se aquele laboratório é um laboratório fidedigno ou não. Então, a orientação de um profissional é justamente nesse sentido. Eu busco sempre informações, eu busco sempre informação a nível também de estudos, que são laboratórios que normalmente promovem estudos também, então são marcas que são mais fidedignas no mercado e que a gente consegue confiar na qualidade. Existem também selos que hoje em dia já vão colocando, né, em algumas marcas para justamente ter essa certificação de que aquilo que está ali é de fato algo que é benéfico. Posso citar, por exemplo, um acontecimento que teve com a creatina, que hoje em dia é um dos suplementos que é mais utilizado e que tem tido mais estudos no mercado, é a creatina, sem sombra de dúvidas. É um suplemento relativamente barato, mas que, infelizmente, vieram muitas marcas, isso foi uma situação que aconteceu, né, no Brasil, não foi cá da Europa, mas marcas que pegavam o uso de, por exemplo, farinhas e colocavam junto ali com a formulação, no intuito de tentar fazer a venda do produto, mas aquilo, na verdade, você estava tomando um placebo, não estava tomando, de fato, a creatina. Então, daí a necessidade da gente conhecer e se informar com profissionais quais são as marcas que a gente deve, de fato, confiar e quais são aquelas que a gente deve, de fato, evitar, não é, a sua toma. Já agora aproveito a deixa, falou aí na creatina, eu por acaso fala-se muito na creatina, nomeadamente no mundo do fitness. Há alguma questão que queira deixar aqui no ar para depois uma posterior conversa, ou assim há uma deixa importante que queira transmitir lá para as pessoas? Eu acredito que a creatina, o estudo, né, que tem estado a ser feito da creatina, daquilo que eu tenho estado a ler de revisões e tudo mais, a creatina é um suplemento que é necessário. Eu, particularmente, faço uso da creatina todos os dias. O seu efeito é acumulativo, ou seja, você não pode tomar um dia, passar 3, passar 4, não. Ele tem efeito na medida que você faz aquilo um uso contínuo de todos os dias, não é? É claro que tem ali a dosagem, eu tenho a minha prática de atividade física, portanto, tem esse benefício sim,
A toma da creatina é outra questão também que eu normalmente ensino, que é não fazer em jejum, tem que ser feito junto com o alimento, principalmente se for fonte de hidrato de carbono, para que absorva, que tenha uma melhor absorção. Então, essa questão da suplementação, ela envolve muitas questões, né? E justamente essa questão da toma, o horário que a gente vai tomar, qual é o alimento que a gente tem que estar buscando para tomar. Por exemplo, uma coenzima Q10 e um ômega 3, a gente tem que ter uma fonte boa de gordura quando a gente vai tomar, para que a gente consiga absorver melhor. Então, tem uma série aqui, né, de pequenos detalhes que podem passar despercebidos, porque quando você vai à farmácia ou, enfim, que você compra aquele suplemento, lá não está escrito isso. Claro. Lá pode estar escrito tomar uma cápsula ao dia, mas esses outros detalhes, somente um profissional mesmo que vai conseguir orientar. Até porque lá está, para uma melhor absorção da suplementação, há depois um conjunto de alimentos que a pessoa tem que efetivamente comer, não é? Ou até ter outro tipo de suplementos associados para que consiga retirar da suplementação todos os benefícios. Exatamente. Portanto, e aí volta a questão da alimentação para você ver que o suplemento é um complemento justamente da alimentação. Um, junto com o outro, vai dar aquele efeito que a gente necessita. Portanto, não é possível substituir a alimentação através da suplementação. O que é preciso é reeducarmos-nos de forma alimentar, termos uma alimentação balanceada e, de acordo depois com as nossas deficiências nutricionais, complementarmos a suplementação sempre com a alimentação e, evidentemente, voltamos ao início do caminho, saber, através de análises, quais é que são os suplementos que a pessoa precisa e depois, efetivamente, a pessoa ser encaminhada para um profissional que lhe saiba explicar quais é que são os suplementos que ela deve adquirir e nas quantidades necessárias para que possa efetivamente melhorar a sua saúde, certo? Sem dúvida, é justamente isso. Eu acho que com uma informação aqui, né, para a gente finalizar essa questão da suplementação, eu diria justamente isso. Eu não sou contra, na minha prática clínica, eu utilizo a suplementação, entretanto, eu utilizo de uma forma consciente, né? Eu utilizo depois de uma verificação se aquele indivíduo de fato precisa ou não, olhando sempre a individualidade, tendo sempre informações para que sejam palpáveis e eu consiga depois definir e dar claramente ao meu paciente aquela opção melhor dentro da possibilidade dele. Natércia, foi um gosto. Estou muito grata, muito obrigada pela sua disponibilidade. Espero que esta conversa seja o início de muitas outras que vamos ter por aqui. O meu objetivo com este podcast, seja na parte nutricional, seja noutras áreas que penso que vamos ter por aqui, é efetivamente informar as pessoas, transmitir conhecimento para que elas, no dia-a-dia delas, tomem decisões conscientes, com conhecimento e possam, acima de tudo, melhorar a sua saúde física, mental e espiritual. Estejam positivas e encarem a vida de uma melhor forma. Muito obrigada. Eu que agradeço imenso a oportunidade mais uma vez, né? Sou extremamente grata e espero que tenha contribuído, tenha aqui conseguido, né, mostrar um pouquinho de uma informação que é necessária para justamente promover a saúde, claro, né, para todos. É isso que as duas estamos aqui à procura, promover a saúde de quem nos quer ouvir e de quem quer aproveitar este conhecimento para tomar as melhores decisões para a sua saúde e chegarmos cada vez mais novos a velhos, com mobilidade, flexibilidade e pronto, e agora perdi-me mais uma vez. E saúde, é isso, e saúde. Obrigada e até à próxima. Tchau, tchau.